Olá, periquitas e periquitos, ela é a Jéssica Ferreira e bem-vindos a esse vídeo maravilhoso desse canal super divertido, instrutivo e informativo. Meu nome é Dr. Fábio Ferreira, sou médico urologista e, por coincidência, irmão dela. Gracinha. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando se tamanho é documento. E a Omarada ficou empolvorosa, colocou comentário que tava super satisfeito, que super bem dotado. Teve uns que não estavam tão satisfeitos assim, tiveram alguns que já tinham perdido a esperança. E aí eu vim aqui trazer o Dr. Fábio, urologista, doutor em ciências da cirurgia e em urologia, para falar sobre estética íntima masculina. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, hein? Então já se inscreve no canal, aciona o badalinho aí para não perder nenhum vídeo novo aqui. E deixa o like. Então, ó, esse vídeo vai ser mais no formato de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta que não foi esclarecida aqui, você deixa no comentário que quem sabe a gente não faz mais um vídeo. Então, conta pra gente qual é a média do pênis do brasileiro. Bom, Jéssica, acho que isso é uma das maiores questões do homem, né? O tamanho do pênis. Tem vários estudos que mostram, né, o tamanho médio do pênis dos homens nos vários países do mundo, né? E no Brasil a média é de 13,5 centímetros com pênis em ereção. Tem um grande trabalho feito pela doutora Carmita Hábito já na década passada, que fez uma entrevista com milhares de homens e chegou a essa média, essa conclusão. Então, 13,5 centímetros é o tamanho da média do brasileiro. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter o pênis desse tamanho. Você vai ter homens com pênis maiores, homens com pênis menores, e isso não necessariamente é um problema. Lembrar que o canal vaginal das mulheres tem, em média, 9 centímetros de profundidade. Então, esse mito do tamanho do pênis não ser suficiente para ter uma relação satisfatória é algo que incomoda muitos homens. E eu recebo muita gente no consultório preocupada com isso, e a imensa maioria não tem nenhum problema de saúde mesmo. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Se você recebe muitos pacientes que se queixam que, meu pênis é pequeno, eu quero aumentar de algum jeito, mas na verdade tá dentro da média. Geralmente acontece isso. Isso, a maioria tem um pênis normal, tá dentro da média em termos de tamanho, de diâmetro, né, de grossura, assim, e não tem nenhum problema na saúde do pênis. É apenas uma questão mais de mito mesmo, do quão encanado esse cara tá em relação ao tamanho dele. Tá? E muitos desses homens não têm queixas sexuais, é mais uma questão de autoafirmação. Não é porque a parceira, parceiro, companheiro reclamam disso. Mas para eles, muitas vezes, não tá satisfatório. E aí eles vêm buscando tirar algumas dúvidas, né? E procurar algum tipo de tratamento, bem entre aspas, aí, mas um tipo de melhora, seja na estética, seja no tamanho. E conta uma coisa pra gente. Quando um pênis é considerado pequeno, um micropênis? Então, o micropênis é uma condição que aí sim a gente considera patológica, né? O pênis pequeno, né, doente, ele tem algo em torno entre 5,5 e 7 centímetros, né? Porque isso pode levar realmente a um problema sexual. Tem dificuldade de penetração, uma insatisfação sexual, e normalmente é associado a condições genéticas, seja já de mutações do nascimento ou por algum problema na puberdade. Né? A falta do desenvolvimento hormonal, ou falta de estímulo da própria testosterona, isso pode acarretar um atraso no desenvolvimento do pênis. E existe alguma intervenção cirúrgica, alguma forma de ajudar essas pessoas que têm essa condição? Então, aqui a gente tem que diferenciar duas coisas, já. Porque uma questão é o comprimento do pênis em ereção, e isso é determinado pelo corpo cavernoso. O corpo cavernoso tem muito pouco o que se fazer para você ganhar em extensão em ereção. Então existem algumas técnicas para você aumentar o pênis também, entre aspas, aí, fazendo com que ele pareça maior. Né? Pacientes que têm uma quantidade maior de tecido adiposo, de gordura próxima ao pênis, você pode fazer lipoaspiração. Existem algumas técnicas em estudos com liberação de ligamentos, que ainda não são nem recomendadas pelas sociedades, que dão a falsa impressão que você está aumentando o pênis em extensão, ganhando centímetros de ereção. Mas esse é um ponto que é extremamente debatido, extremamente controverso, porque envolve uma intervenção mais agressiva, pouco estudado de forma científica, comprovada,
mas a gente sabe que existe, que tem debate sobre isso. Mas em termos práticos, ganhar comprimento de pênis é algo extremamente complicado. Não existe nada consagrado que vai fazer com que você aumente o tamanho do pênis de forma real, a não ser de uma forma mais aparente. Então, em relação aos adolescentes, né, que você falou que é uma questão hormonal, existe algum tratamento hormonal, alguma coisa que pode ser feito no consultório para ajudar esses adolescentes no desenvolvimento do pênis? Quando o problema é hormonal, né, durante a puberdade, a gente consegue fazer algum tipo de intervenção. Fazer reposição de testosterona ou estímulos de testosterona, não é bem uma reposição porque é um adolescente ainda, né? Mas a gente pode fazer estímulos de testosterona, utilizar hormônio de crescimento, tudo isso bem monitorizado, a gente pode sim ganhar um desenvolvimento desse pênis que ainda está na janela de maturação dele. Você pode acelerar esse processo que foi retardado por algum motivo que muitas vezes não tem nem diagnóstico ainda afirmado, né? O que existe de novidade na clínica médica que pode ajudar em relação ao tamanho do pênis, na circunferência, enfim? O que dá para ajudar os homens que têm algum incômodo em relação ao tamanho ou circunferência? Bom, ainda bem que a gente continua estudando e desenvolvendo técnicas, descobrindo novos métodos, né, para tentar ajudar também nessa parte, né? Como eu disse, né, ganhar comprimento não é tão simples, mas você pode melhorar a estética do pênis, né? Você não vai aumentar o seu comprimento do pênis numa ereção, mas você pode aumentar o diâmetro dele, o comprimento dele em relação a quando ele está no estado flácido, que pode, do ponto de vista de autoafirmação, melhorar muito a autoestima desses homens, né? Você tem um maior volume na própria roupa de baixo, na piscina, na academia, né? Tem alguns homens que me procuram e contam que tem vergonha de frequentar espaço público porque acham que o pênis é pequeno. Então, hoje, a gente tem disponível procedimentos estéticos, né, não funcionais, estéticos para melhorar a aparência do pênis, e isso leva a um ganho, principalmente na circunferência dele. Então, você consegue hoje ganhar entre 2 e 5 centímetros de circunferência utilizando métodos e produtos mais modernos, né? O que a gente mais usa atualmente, né, para fazer esse preenchimento peniano, né, que você vai encontrar aí no mercado como estética, harmonização, eu gosto de chamar de bioplastia, por ser um termo mais preciso, é a aplicação de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que o nosso próprio organismo produz, ele está relacionado a processos inflamatórios, e quando você faz a infiltração dele nos tecidos, você tem um ganho na qualidade da pele, no subcutâneo da região que foi aplicada. O ácido hialurônico já é utilizado há muitos anos na estética, principalmente por cirurgiões plásticos, dermatologistas, para o tratamento de rugas, marcas de expressão, né, no rosto, até em outras regiões do corpo. E nos últimos anos, né, nos últimos 4, 5 anos, está sendo desenvolvido também para a área genital masculina, com ganhos bem satisfatórios e com mudança na qualidade de vida de vários homens. E você disse que ganha entre 2 a 5 centímetros no diâmetro. Já é bastante coisa. As pessoas, os homens que te procuram, acredito que ficam satisfeitos com esse resultado. Isso. Tem que lembrar que é um ganho de circunferência, que é o mais importante, né? É algo em torno de 2 a 4, até 6 centímetros, dependendo do tamanho do pênis do paciente, né? Isso muda, realmente, impacta bastante na qualidade, na própria percepção do paciente, seus parceiros, né? Mas, mais uma vez, é importante frisar que isso não aumenta o tamanho do pênis, isso tem que ficar muito, muito claro, né? Então, vocês entenderam, né? Não ganha comprimento, não vai aumentar o paulão de vocês, hein? É a circunferência, ficou claro isso? O Dr. Fábio vai explicar pra gente como é feito. Ele tem aqui uma seringa, ele não vai abrir a embalagem, mas só para mostrar para vocês o tamanho, né, da seringa e explicar como é feito como é feita a aplicação do ácido hialurônico. Pega o Paulão lá, já. O Paulão não tá precisando muito de alterações estéticas, não. Então, assim, só para entender, né, o procedimento que a gente faz é um procedimento extremamente simples, bastante seguro, né? Como todo procedimento médico, ele tem complicações envolvidas, mas elas são bem pequenas, bem raras. E quando você faz esse procedimento com o médico, nós urologistas estamos habilitados para tratar essas complicações. Isso tem que ser deixado bem, bem claro, né? E a aplicação, ela se dá na parte dorsal do pênis, que é a parte de cima. A gente nunca vai aplicar o ácido hialurônico na parte de baixo, por conta da uretra.
porque aqui passa o canal que passa a urina. Então a gente faz a aplicação em 3 pontos, né? E por esses pontos a gente introduz uma cânula. A cânula está fechada, né? Porque ela é estéril. Então a gente introduz essa cânula por baixo da pele, solta esse tecido de uma maneira atraumática e injeta o ácido hialurônico através de 5, 6 linhas de passagem. E isso já cria um depósito desse produto e imediatamente a gente já percebe a mudança. O ácido hialurônico tem uma capacidade muito grande de absorver água. Então, para cada ml que a gente injeta de ácido hialurônico, o organismo vai absorver aproximadamente 10 vezes em água. Então, aquele volume que a gente injetou na hora, ele aumenta com o passar dos dias, né? A gente vai ver um resultado final depois de uns 10, 20 dias e a percepção que a gente tem é que a gente injetou um pouquinho, mas o ganho foi maior do que aquele volume que foi colocado. E essa é uma característica muito interessante do ácido hialurônico. Existem diferentes tipos de ácido, né? Não são todos os ácidos que servem para tudo, né? Você não pode pegar o ácido que é colocado no pênis e colocar no rosto, também o contrário não adianta, porque a estrutura molecular ela é diferente. Eu preciso de um tipo de ácido que tenha a formação de moléculas adequadas para o pênis, que é diferente para aplicação no rosto, na região do glúteo, para fazer outros procedimentos estéticos. E esse produto são vocês que têm acesso. A gente, população, não consegue comprar, somente os médicos conseguem comprar, ou não? Normalmente sim, né? Nas clínicas e nós médicos a gente consegue comprar esse produto direto dos fornecedores, né? A gente faz a encomenda baseado no que o paciente precisa, né? Não é o mesmo volume para todo o paciente, cada um tem um volume necessário. A gente faz um cálculo baseado no comprimento do pênis, na circunferência, e a gente faz essa encomenda direto, né? Eu recebo o meu produto na clínica, e quando chega a gente marca o procedimento. A aplicação do ácido hialurônico leva algo em torno de 20 minutos. É extremamente indolor, né? Você faz uma anestesia local com uma quantidade de anestésico bem pequeno. Os pacientes toleram muito bem a aplicação, porque até o próprio produto tem anestésico nele, né? E isso traz um conforto muito grande para os pacientes, né? Acabou o procedimento, levanta, vai embora para casa, não precisa ficar aguardando acompanhante para levar embora, só não fazer esforço, não fazer atividade física nos próximos 2, 3 dias e vida que segue. A única questão que a gente frisa bem, né, na questão de atividade física, né, pelo menos uns 10, 15 dias sem na academia, pegar peso, fazer esporte de contato, e a relação sexual. Eu particularmente peço um repouso de pelo menos 10 dias, tanto de relação quanto de masturbação, porque ele é um produto gelatinoso. Se a gente faz um esforço concentrado no pênis muito precocemente, esse produto migra e ele não vai ficar na posição correta, então vai acontecer acúmulos ali. Então ficou entendido, né? Muito importante frisar que esse tipo de procedimento deve ser feito por urologistas, por médicos que estão nessa área, que são habilitados para isso. Não vão fazer com pessoas que não têm essa formação para realizar esse tipo de procedimento, que aí as consequências vão ser ruins. E me conta, ainda aí nesse assunto, você já pegou casos mirabolantes no seu consultório de pessoas que tentaram aumentar o pênis, aumentar o diâmetro com algum produto que não deveria e teve alguma consequência ruim? Todo ano a gente vê uns 3 ou 4 casos de histórias, uma história pior que a outra, né? O mais recente, ele fez um preenchimento com um produto que era utilizado anteriormente, que não era nem regulamentado, que era um polímero que acaba formando cristais, né? Então o pênis dele era todo deformado com lojas desses cristais. E a gente acabou corrigindo com ácido hialurônico e conseguiu deixar o pênis mais harmônico, né? Deixar ele mais simétrico, preenchendo os espaços que esses cristais formou, né? Então esse aí foi um caso mais tranquilo. Mas a gente já teve pacientes que aplicaram silicone industrial, silicone comprado em supermercado, né? Aquele silicone para limpar, deixar o pneu pretinho do carro, e vai lá e aplica no pênis. E não só, né? Já teve casos que aplicou no glúteo, e eles não são esterilizados, né? São produtos que estão contaminados e geram infecções gravíssimas, né? Eu sempre falo para os meus residentes, meus pacientes,
Quando a gente vai mexer na parte peniana, né, no pênis, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só tem um, né? Ele é um órgão de extremidade, então a irrigação dele é terminal. Se der algum problema grave ali, fica muito complicado tratar. Né? É diferente eu ter um machucado no meio do braço, que é circundado por músculo, pele, por todos os lados, tem muita irrigação. Uma lesão grave na glande, no corpo do pênis, não é incomum acabar em necrose e ter que amputar esse pênis. Né? Então, se for fazer algum tipo de aplicação, sempre procura um profissional habilitado, de preferência médico, urologista, que está acostumado a fazer cirurgias penianas, não só para estética, mas para reconstrução, para tratamento de doenças, para você ter uma garantia de um melhor tratamento. E você falou que, assim, apesar de serem poucos os riscos, podem existir algumas complicações. Quais seriam essas complicações? Isso. Todo procedimento tem riscos de complicação. Não existe nada que você faça da medicina, desde desencravar uma unha, tomar uma dipirona, ou algum procedimento estético ou cirúrgico que está isento de complicação. Isso tem que ser muito bem conversado antes do procedimento, e o paciente tem que entender que isso não significa que é erro médico, que é imperícia, que é negligência, mas sim que são complicações inerentes a qualquer procedimento. No caso do preenchimento peniano, né, da bioplastia peniana com ácido hialurônico, a complicação mais comum é o hematoma. Né? Uma vez que a gente aplica uma anestesia na pele, manipula o tecido subcutâneo, isso pode ter um rompimento de algum vasinho e fica aquele roxo. Né, que é o mais comum, mas também é o menos complicado. Basta fazer a compressinha morna, compressinha gelada em alguns dias, esse hematoma vai evoluir como qualquer hematoma de outras partes. Né? Mas existem sim complicações que são mais graves, mas graças a Deus são muito raras. Né? A infecção é uma delas, né? O cuidado no pós-procedimento pelo paciente de higiene, de cuidado nos orifícios que foram feitos a aplicação, manter bem limpo, bem seco, tudo isso é importante, porque se eu tenho uma infecção, eu posso ter uma infecção da pele e do pênis, que vai exigir tratamento com antibiótico e algumas vezes pode infeccionar o próprio produto. Isso gera formação de abscesso, né, coleções de pus que eventualmente precisam ser drenadas. Né? Outras complicações mais raras ainda decorrem da migração do produto, que você pode ter algumas regiões que esse produto forma como se fosse um anel, estrangulando o fluxo sanguíneo para algumas regiões do pênis. Isso é algo extremamente raro, mas descrito na literatura, que aí precisa de uma intervenção de urgência. A grande vantagem do uso do ácido hialurônico é que existe disponível uma enzima que destrói ele. Então, algumas vezes a gente tem um depósito de ácido em algumas regiões do pênis que a gente pode aplicar essa enzima, chama hialuronidase, e ela vai dissolver mais rápido esse ácido. Além disso, o próprio ácido hialurônico ele é absorvível. Né? Conforme vai passando o tempo, o organismo vai absorvendo ele e ele desaparece completamente. Tanto que, para você persistir com o efeito estético desejado, é necessária a reaplicação ao longo de um tempo. Né? Normalmente, ao longo de um ano, a gente faz uma nova reaplicação. Inclusive, teve uma pessoa nos comentários do meu outro vídeo, que eu vou deixar aqui o card para vocês depois darem uma olhada nesse vídeo sobre o tamanho, se o tamanho é documento. A pessoa comentou que faz uso daquela bomba a vácuo e que dá resultados. Eu queria saber por que, na verdade, qual a indicação de se usar essa bomba a vácuo, se realmente aumenta o comprimento do pênis. O Dr. Fábio já falou sobre cirurgia que não vai ter esse aumento no comprimento do pênis. O ácido hialurônico também não tem esse efeito. Mas me conta sobre essa bomba a vácuo, se tem algum efeito, se melhora a estética do pênis, se vale a pena ou não. A bomba a vácuo, ela existe, né? É uma coisa que já é bem antiga, para falar a verdade, né? Você encontra ela... antigamente você via muito isso mais em sex shop, né? Como um produto para relação sexual só, mas sem o intuito de tratamento. E na última década isso tem sido usado sim na medicina, né? A bomba a vácuo ela funciona, como o próprio nome diz, a vácuo. Você acopla ela no pênis, ela suga o ar que está ao redor dele e isso, teoricamente, faz com que o sangue vá com mais facilidade para o pênis. Se a gente levar em consideração que a ereção nada mais é do que o pênis cheio de sangue retido por um tempo, se eu melhorar esse fluxo de sangue, eu melhoro a qualidade da ereção.
Então ela tem sim um papel importante no tratamento da disfunção erétil, na melhora da ereção. E quando você fala que está ganhando tamanho, na verdade você está ganhando tamanho às custas de edema. Não é um crescimento real e tão pouco duradouro. Uma vez que você tira o vácuo, o organismo reabsorve esse líquido que foi extravasado por conta dessa sucção, o pênis volta ao tamanho original, né? Você não tem uma persistência nesse ganho, né? Mas é uma coisa que está sendo cada vez mais utilizada. Dificilmente a bomba vácuo vai resolver casos de disfunção erétil mais sérias, mas ela acaba sendo usada como um auxiliar em outras formas de tratamento. Então vamos dar uma resumida aqui. A gente falou sobre bastante coisa. Não existe nada comprovado para aumentar o comprimento do pênis, certo? Certo. Para aumentar o comprimento, não existe nada, nenhuma técnica que seja comprovada, que seja já clássica na urologia, né? De forma de ganho de centímetros do corpo cavernoso. Você pode aumentar de forma aparente, fazendo uma lipoaspiração da gordura, soltando os ligamentos que seguram o pênis. Isso vai dar uma sensação que o pênis aumentou, mas na verdade não. Dá aquela disfarçadinha, assim. Dá uma disfarçadinha. Às vezes melhora muito da parte sexual do paciente, né? Principalmente pacientes que têm um pouquinho mais de gordura, que você faz essa parte de cirurgia plástica, melhora muito a qualidade. Mas isso não quer dizer que aumentou, que você ganhou. Você ganhou em qualidade, mas não ganhou em comprimento. Mas isso já pode valer a pena para quem for bem indicado isso. Outro ponto muito importante, busque sempre profissionais qualificados, que tenham especialização na área, que sejam formados na área, que saibam fazer o procedimento para não fazer nenhuma meleca aí com seu pipi. Pipi não, né? Seu Paulão. Para não fazer nenhuma meleca com seu Paulão. Como o Dr. Fábio falou, você só tem um. Então cuida dele. Cuida dele direitinho, não vá colocar qualquer produto aí, injetar qualquer produto, depois, vocês escutaram o que ele falou, né? Pode amputar, tem que cortar o Paulão, gente. Não vão fazer isso. Mas algum ponto importante? Acho que por agora tá bem, acho que ficou bem legal, né? Esclareceu algumas dúvidas em relação à estética, né? Depois a gente pode fazer outros vídeos falando de outros assuntos aí mirabolantes da urologia. Quem tiver interesse, eu atendo aqui na cidade de Campinas, né? Em 2 consultórios, e a doutora Jéssica vai deixar na descrição o contato e o meu arroba. Então já deixa seu comentário se ficou alguma dúvida em relação à estética íntima masculina e já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.